Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Bari. Estou aqui com a minha amiga Karina. Hoje estamos só nós duas. A Ana não pôde estar no episódio de hoje, mas por motivos bons, hein? Ana está de férias. Então, Isso, tudo ai, bem, né, inveja, Ká? meu Exato, Deus. estamos aqui invejosas. Mas vamos lá, vamos fazer nosso programa. Bom, então hoje a gente vai falar sobre gordofobia, estigmas da obesidade, a gente vai debater muito sobre isso. A gente até pediu ajuda no Instagram para que vocês nos contassem histórias, dissessem como vocês se sentem. E antes, Cá, vou só agradecer os nossos patrocinadores que tornam o Pod Bari possível. Queria agradecer a Suprimed Nutrition, a SciTech Medical e a Ginga.store. E só uma coisa antes, porque às vezes a gente esquece de falar e as pessoas não estão aproveitando. Nós temos cupons de desconto para que você não fique sem suas vitaminas, então Pod Bari 10 lá no site da Suprimed, que tem o Bariatric Fusion, tem a vitamina D, tem muita coisa legal lá, Supribiap, enfim. É uma linha específica para bariátricos e tem mais coisas. E também Pod Bari 10 no site da Ging Store, que são roupas que se adaptam ao seu corpo, não o contrário. Pod Bari 10 nos dois sites vocês têm 10% de desconto. Bom, Muito então vamos bem. lá, hein? Então, sabe que, né, pessoal, quando a gente foi decidir sobre o tema, né, tava aí, olha, já há muito tempo na nossa fila do que conversar, porque são assuntos que nos pegam de certa forma, nos doem, nos engatilham, e que a gente tem que trazer à tona quando a gente fala de uma doença que é crônica, que vai te acompanhar por toda uma vida e que nós, como médicos, lidamos com isso. A gente enfrenta isso também todo dia quando a gente encontra um paciente que nos procura falando das suas dores. E que se o paciente não sabe trabalhar dentro dele, dentro de si, e com a sociedade que ele tem ao redor sobre esse estigma e todo esse preconceito, talvez também ele não consiga levar tão bem essa doença ao longo do tempo, né, Má? E eu sinto e percebo nos meus pacientes que, assim, aquela história do mas você entendeu que a obesidade é uma doença crônica? Exatamente as suas palavras. Entender, eu percebo que a grande maioria entende, mas eu sinto que tem um gap muito grande entre entender e aceitar. E aprender a conviver com a doença, entender que não é só o peso, aceitar. Eu vou trocar a palavra entender por aceitar, porque a gente precisa entender e aceitar que não é só o peso, que tem uma gama tão grandiosa de coisas que a obesidade envolve, que a gente vai citar isso aqui, e que precisa ser aceita, que precisa ser falada. O quanto isso impacta na sua vida de relação amorosa, na sua vida pessoal, no seu emprego e na sua vida com você mesmo. Eu percebo que a grande maioria dos pacientes, a gente também, ai, nossa, mas eu não tô bem, nossa, mas eu quero emagrecer, nossa, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tá, mas o que você pode fazer de melhor com esse organismo, com esse corpo que você tem agora? Não estou dizendo para ninguém fazer nada. Entendam. O que a gente pode fazer de melhor com o corpo que a gente tem agora? É se tratar? É procurar cuidado? É procurar ajuda? Então façamos isso, mas sem idealização. Que a gente tem aquele episódio aqui do expectativa, realidade, né? O que a gente espera é uma coisa. O que a gente oferece como tratamento da doença obesidade precisa ficar claro, né, Ká? Existe até um conceito sobre isso, que é sobre o preconceito que a gente tem contra si próprio, Exato. contra a nossa própria obesidade. Isso chama internalização. E você sabe que eu fui estudar bastante isso por conta da aula lá do congresso, né, que eu dei uma aula sobre esse assunto, e já fizeram vários estudos a respeito dessa questão da internalização. E é uma coisa realmente muito grave, porque, para vocês terem uma ideia, existem diversas pessoas que entendem que a obesidade é doença, mas elas acreditam que, apesar de entender que a obesidade é uma doença, elas acreditam que a responsabilidade sobre a doença dela é dela. Tipo assim, A eu culpa. entendo que a obesidade é uma doença, mas a culpa de eu ser obesa é toda minha. E não é. Será que vamos comparar, né? Uma pessoa que tem pressão alta, ela se culpa tanto assim? Uma pessoa que tem um lúpus, ela se culpa tanto assim? Imagina. Ah, não, a responsabilidade de eu ser lúpica é toda minha. Não, não é. Então, quando a gente fala sobre mudar o outro, né? Ai, porque eu preciso mudar o que a sociedade pensa sobre a obesidade. Eu tenho que mudar sobre o que o outro pensa sobre mim. Poxa vida, será que se eu começar com um passinho de formiguinha sobre
será que eu posso tentar e ter uma atitude um pouco mais empática sobre o que eu penso sobre mim mesma, sobre dentro de mim, entender que eu tenho uma doença a ser tratada, e eu vou procurar ajuda e respeitar isso, né? E a partir dali eu acho que a pessoa vai conseguir lidar com a doença de uma forma muito mais leve, né, nesse sentido. E quando a gente fala sobre a obesidade ser considerada como doença, realmente é uma coisa muito impactante, porque até para nós médicos, né, Marta, a gente sabe como isso demorou muito para trazer à tona. Afinal de contas, até poucos anos atrás, 10, 15 anos, ninguém via a obesidade como doença, não era tratada como doença. Achavam que era um sintoma, era um sinal, não era uma doença por si só. Então, assim, é uma coisa nova. Por isso que a gente tem que trazer isso, assim, nas conversas do podcast, nas conversas na mesa do bar, na conversa no ambiente de trabalho. Não é isso, pessoal. Não é porque ele é preguiçoso, não é comilão, não é isso ou aquilo. Ele tem uma doença que tem que ser tratada, né? Eu penso também que eu penso que a gente tem um caminho longo a se trilhar, né? Então, hoje a gente tem colegas médicos que não acreditam, que acham que a culpa é do paciente. A história é uma coisa que eu falo nas minhas redes sociais, que é a responsabilidade. Você não tem culpa de ter a doença obesidade, mas a responsabilidade de se cuidar, sim, é sua. Então, faz parte dessa internalização, né? Eu acho que a partir do momento que a gente entende, aceita e busca aprender sobre isso, a gente dá um passo em direção ao cuidado, ao tratamento. Porque é um dado que eu não sei que vocês sabem, mas imagina que de todas as pessoas que precisam da cirurgia bariátrica, que têm indicação, a gente opera de 2 a 3%. 2. Vocês estão entendendo? Que às vezes gente que poderia ter uma vida melhor não se sente merecedora ou acha que a culpa é dela, então por que ela vai se tratar? Então o problema é muito maior do que só operar ou não. A questão não é essa, a questão não é operar ou não. A questão é a gente reconhecer como sociedade, como mundo, que a obesidade é uma doença e que a gente pare de tratar as pessoas com obesidade como culpadas, como isso restringe a participação delas na sociedade de uma maneira muito generalizada, né? E acho que a gente tem passos largos a dar ainda, e esse podcast é um trabalho de formiguinha. Todo dia a gente vir aqui, a cada episódio a gente falar sobre isso, e entender que às vezes a gente tira um pouco esse peso do paciente. Eu lido diariamente, a Karina também, nas redes sociais, com pacientes reclamando de fiz a bariátrica, mas eu só perdi 40 quilos, ou eu ainda estou num IMC considerado de obesidade. Talvez a gente precise diminuir o peso do peso. O quanto o peso é significativo nisso. E aí eu falo, quem é minha paciente já ouviu essa bronca na rede social. Se você que passou por isso, que me procurou, que entendeu a doença, que fez a cirurgia, que ouviu sobre a realidade, eu te tirei da expectativa, não conseguiu entender, como é que a gente vai cobrar isso da sociedade? Não tem lógica. Então, eu até brinco, vou desistir de você. Eu brinco na rede social e ponho uma risadinha no final, porque se a própria pessoa não internaliza o contrário, de que é uma doença, de que a gente precisa, poxa, vamos abrir os olhos para isso. A sociedade está cada vez mais obesa. Onde a gente vai parar? Que doenças que a gente vai ter no futuro? Quantos cânceres novos a gente vai ter? Então, acho que a gente precisa parar e olhar para isso. Parece que a gente está exagerando, né? Mas infelizmente a gente não tá. Então acho que é importante a gente ter esse olhar sobre isso e vamos cuidar do que precisa e do que pode ser cuidado, que é a doença obesidade que a gente tem agora, que não é culpa de ninguém, mas que precisa ser tratada. Essa questão da porcentagem de pessoas, né, que a gente consegue alcançar com a cirurgia bariátrica e que teoricamente poderiam ser beneficiados com a bariátrica e não procuram a bariátrica, tem N explicações. E uma das explicações é o estigma. Exato. Porque a pessoa se sente culpada, porque ela acredita também que, não, a bariátrica é para quem falhou, para quem não conseguiu perder peso com dieta e atividade física. Ou para aquele grande obeso, acamado, aquele paciente o mais grave que a gente possa ter, que não é isso. Isso. E o que é mais importante também para nós que lidamos com bariátrica, né? É tão injusto isso do ponto de vista do tratamento da doença, que quando esse paciente ele nos procura para operar, ele já está com a doença muito mais grave, ele está muito mais inflamado, ele está usando muito mais remédios, com muito mais riscos à cirurgia.
E por que ele não poderia ter sido ajudado um pouco mais atrás, né? Então, quando a gente fala que a bariátrica é a última alternativa, ou enfim, fala tudo sobre isso, é o estigma mesmo. O estigma, ele leva a essa demora no tratamento. Então, a gente tem que conversar bastante sobre isso e fazer o trabalho de formiguinha, né? E a formiguinha é isso, internalizar, tentar mudar isso dentro de si próprio, dentro da própria casa, quando a gente vai educar os nossos filhos, na educação que ele tem que ter nas escolas, perante os coleguinhas, perante os nossos colegas de trabalho quando a gente se torna adulto, colegas de faculdade e assim por diante. Explicar para os mais velhos, que eu acho que isso é um ponto importante, porque eu já vi pacientes, avós, pais, mas é porque na minha época eu não era gordo assim, na minha época isso, na minha época aquilo. Então, assim, primeiro, a gente tem um modo de vida muito diferente, a gente tem acesso a comidas, a industrialização alimentar, a correria do dia a dia, o excesso de informação. Então, eu acho que esse trabalho tem que ser feito com as crianças e com os idosos também, porque eles não têm essa concepção. Gente, a gente acabou de aprender, faz 20 anos que a obesidade tem CID, 2003, não, 2001. Enfim, eu vou olhar a data, depois eu publico lá para vocês, mas a gente tem esse reconhecimento de obesidade como doença há pouco tempo. Então a gente ainda está fazendo um trabalho de educação, né? E isso é muito importante. Mas eu acho que uma coisa que a Karina falou que é muito importante tem o estigma da doença obesidade. E aí o paciente vence um pouco essa barreira, entende, internaliza, aceita, e aí ele vai passar a conviver com o estigma da cirurgia bariátrica. Então vocês veem que assim, a gente sempre vai ter uma coisa para entender, para aceitar, para lutar, mas esses estigmas eles não podem jamais atrapalhar o seu tratamento. Porque no futuro é a gente que vai estar diabético, é a gente que vai estar hipertenso, é a gente que vai ter um joelho que não consegue subir uma escada. Então, é a gente entender, né? E quando a gente encontra, a gente recebeu tanta história que nos impactam tanto e que deixam a gente realmente com um nó na garganta, porque a gente recebe histórias de médicos, de colegas, e uma coisa que a gente queria deixar como mensagem para vocês, para começar, é que a gente não consegue impedir que vocês tenham uma experiência ruim com um colega que talvez não estejam, não está atualizado ou não está tão bem preparado nesses conceitos para cuidar de você, mas isso não pode te parar na busca do cuidado. Eu acho que essa é a mensagem principal, assim. Com certeza. Toda essa questão de preconceito, né? E preconceito sobre diversas formas. A gente está falando aqui sobre gordofobia, mas a gente pode falar sobre misoginia, a gente pode falar sobre o racismo, sobre outras formas de preconceitos e estigmas que existem. Se essas pessoas se tornarem paradas e não conseguirem passar um ponto para frente, elas não vão conseguir vencer essa barreira. Então, quando você sente esse estigma do outro contra você, você tem que falar, não, comigo não, meu filho, eu vou para cima, né? Só que para isso a gente tem que aceitar a própria doença e a partir daí buscar o tratamento. E quando a gente fala desse poder da estigmatização, a gente sabe como isso nos dias de hoje, né, em 2024, como isso está muito ligado à questão das mídias, então seja o jornal que aparece lá, as revistas, as novelas, que sempre é o melhor tipo para boazinha, né? E a má é assim, que tá às vezes acima do peso. Política, talvez até a política não pense em influências públicas que podem ajudar no tratamento do paciente obeso. Não, esse daí não precisa. Eu vou ajudar outra coisa. Eu vou ajudar o Hansen, eu vou ajudar o lúpus, eu vou ajudar o hipertenso. Mas a obesidade vai ficar no último da lista. Uma coisa que a Karina falou antes da gente começar, que a gente estava debatendo, é o acesso à saúde. Quantos serviços tem uma maca que comporta uma pessoa obesa, com sobrepeso? Quantas recepções públicas tem uma cadeira? Então, vocês entendem que vai muito além essa história? A questão do acesso é uma coisa que quando a gente para debater, e eu gosto de falar sobre esse assunto, o acesso à saúde é muito limitado. Então, uma pessoa que tem uma obesidade grave, uma mulher que tem que fazer uma mamografia, ela vai ter mais dificuldade para ter o acesso ao aparelho e ela pode não conseguir fazer o diagnóstico de um nódulo pequeno. Um homem, por exemplo, que tem que fazer uma colonoscopia para prevenção de câncer de intestino. O preparo e o acesso dele para fazer o exame também vai ser prejudicado e pode ser que ele não detecte um câncer precoce. E assim por diante. N exemplos que a gente pode dar, que não é só a doença obesidade em si, sim as limitações que a doença traz para esse paciente ao longo de toda a jornada da vida dele. Então, quando a gente quis trazer a questão da caixinha de perguntas ontem, né, Marta, era realmente para a gente trazer depoimentos reais,
para a gente poder trazer a experiência de cada um a respeito da sua jornada com a obesidade ao longo da vida e a gente poder discutir um pouco a respeito disso para a gente poder desmembrar, desmistificar e poder trazer a alusão de como que a gente pode levar isso no nosso dia a dia. Então, nós como profissionais de saúde, por exemplo, se a gente tem essa questão do estigma dentro do consultório médico, que a gente tem e muito, né? Como que a gente faz, então, para melhorar isso? Isso é como? Fazendo centros de pesquisa, fazendo treinamentos com os profissionais de saúde, com a enfermagem, com os médicos, com a menina da limpeza do hospital. A gente trazer mais artigos e mais estudos e mais ciência a respeito da doença e obesidade para contextualizar e lembrar que isso é uma questão genética, não só questão ambiental. Então, a partir daí, a gente pode também trazer melhor alusão a esses pacientes, esperança de que tudo isso vai melhorar. E uma coisa que eu aprendi quando eu fui fazer meu atual consultório e tal, que a gente também precisa incluir o arquiteto, o engenheiro, porque a porta é mais larga, a cadeira é diferente, a decoração não precisa ser só bonita. Então, uma coisa que a minha cunhada falou, gente, na arquitetura a gente não aprende isso. E a gente precisa aprender, porque a gente vai lidar com essas populações e elas precisam receber o acesso à porta, à cadeira, do mesmo jeito que todo mundo. Sim. E aí, eu e a Karina, a gente foi pesquisar, né, e foi dar uma olhada nas definições que a gente tem. E realmente, gente, as definições que a gente tem, por exemplo, de gordofobia, não tem uma definição muito clara o que é, né? Não tem lá no Aurélio, no dicionário. Mas eu achei um compilado de dados, assim, que a Karina vai falar o que é estigma também, mas não é só a gente ter uma aversão ao corpo gordo, não é só isso. A gordofobia é um sistema de preconceito complexo e grande que impacta no acesso ao bem-estar, à oportunidade de vida, pode causar hostilização, limita a diversão, limita o acesso a muitos lugares. Então, por exemplo, é um parque aquático que tem uma balança antes de você subir no brinquedo. É o avião que precisa do extensor ou, às vezes, não tem capacidade de suportar aquele paciente por questões de segurança. Então, a gente tem... É uma gama de limitações tão grande que, quando a gente pensa mais a fundo, assusta muito. Que quando a gente está só ali no dia a dia lidando com obesidade, a gente não pensa nessas coisas. Então, a gente realmente tem muita coisa a mudar, a fazer. E aí eu queria que a Karina falasse um pouquinho do que é estigma, para a gente entender. E aí a gente vai ler as nossas histórias que a gente recebeu aqui, que são realmente impactantes. Essa questão do estigma é como... A Marta já contextualizou muito bem, né? É realmente como o outro nos vê, né? Então, o estigma voltado à obesidade, como eu dei a explicação, é aquela explicação voltada a como a mídia traz o estigma, então muito voltado àquela questão da moça boazinha da novela, bonitinha, amada por todos é a magrinha, e a que está acima do peso é aquela mais desleixada, a que come demais, né? Aquelas coisas bem caricatas. Eu li uma vez da Disney, uma análise da Disney, olha, eu lembrei disso agora, do filme se eu não me engano, é A Pequena Sereia. A Úrsula é obesa mórbida, teoricamente. Sim. Que é o polvo, gente. Quem não viu, veja. É muito bom. É muito legal. Mas a vilã é uma mulher com um corpo gordo, né? Então, assim, e tem várias. Isso se repete em várias histórias. E o estigma também, ele é muito, né... trazido pela questão na política do entretenimento, né? Mídia social só se fala disso, do corpo perfeito. Os filmes também é muito a respeito disso, se fala muito sobre isso. E também nas questões políticas, como eu falei, da falta de acesso que a política tem de poder trazer mais acessibilidade e tratamento para o paciente portador de obesidade. Ele é ignorado, é totalmente ignorado. E aí todas as consequências que a gente está falando aqui desde o início, né? E para começar as nossas histórias, vou falar histórias aqui, com as experiências que cada paciente tem, né, a respeito de como lidar com essa doença da obesidade ao longo da vida. Eu queria começar com uma paciente que ela me mandou falando de uma forma muito sucinta, né? Mas eu acho que é uma forma boa de começar. Ela falou bem assim: em poucas palavras, me sinto destruída com vergonha de socializar. Então, como essa questão da saúde mental impacta demais. Nossa. Porque a gente falou de acesso à saúde, falou de políticas públicas, falou disso e daquilo, mas a real é que
olha, poderíamos trazer aqui as nossas colegas psicólogas que poderiam dar Super. aulas maravilhosas sobre isso, que são aulas muito maravilhosas que a gente adora assistir, mas sobre como a saúde mental impacta demais no portador da obesidade e faz com que ele não consegue dar um passo adiante, porque a saúde mental o impede. E você, primeiro, você não se sente à vontade naquele ambiente. Você sente que o ambiente não é pra você, porque você vai num bar, por exemplo. Você olha pra cadeira, gente, aquela cadeira branca de plástico, quem é ou já foi obeso sabe muito bem do que eu tô falando. Você fica medindo. A cadeira de praia. Primeiro que tem toda a parte da estigmatização de expor o corpo. Ah, é porque o corpo do verão é o que você tem no verão, infelizmente é isso. Mas a gente vive esse mundo de pressão, né? Principalmente as mulheres. Então, você olha para a cadeira de praia e você fala, poxa, não vai dar. Você olha no bar para a cadeira branca, no cinema hoje a gente tem, no teatro hoje a gente tem essas cadeiras já para o público com obesidade. Eu fui no Teatro Municipal, tinha também. Mas o fato é que isso ainda é raro. Né? E na vida real mesmo, no dia a dia do vamos ver, primeiro que você tem vergonha de socializar e segundo que os lugares não te cabem, infelizmente. Demais. Isso é muito, assim. E também falar sobre as questões que é uma outra frase que me trouxe aqui, e que essa, nossa, nos doeu bastante, né, Má? Que é a questão das procuras de vaga de trabalho. Nossa, essa é dureza. Procuras de vaga de trabalho e até também o quanto que nós poderíamos crescer dentro de certas empresas. O quanto que a gente pode perder de oportunidades por conta da obesidade, né? E essa minha paciente, ela falou assim: fui recusada em uma vaga de promotora porque a barriga não ia ficar bem no uniforme. Me senti a pessoa mais horrível do mundo. Foram dias de choro e desespero. Porque, na realidade, o que aconteceu com essa mulher não foi só a questão da vergonha, né? Porque provavelmente o choro dela, que estava vinculado à vergonha, é óbvio, mas ela não conseguiu subir dentro da empresa dela, né? Ela não conseguiu ser promovida, ela não conseguiu virar outra coisa porque ela não ia caber no uniforme. Como é duro, né? Eu operei há um tempo atrás um paciente que ele trabalhava em plataforma de petróleo. E ele veio operar, apesar de já ter diversas comorbidades, ele tinha uma resistência, porque a bariátrica tem o tal do estigma. Nossa, mas você vai fazer uma cirurgia para emagrecer, que absurdo, né? Escolher o jeito aí, gordo preguiçoso, escolher o jeito fácil. Não, com bariátrica é fácil. Quem fala isso não sabe, da missa metade, a gente brinca. Mas esse paciente em si, ele evitou o quanto ele pôde. Enfim, se ele tivesse procurado antes, talvez ele não estaria diabético como ele estava, insulina dependente, hipertenso. Talvez não, né? Talvez não. Mas ele foi encaminhado pela empresa porque ele não estava mais cabendo no equipamento de segurança e ele ia ter que descer de cargo. Ele era engenheiro de segurança. Então, veja, impacta na evolução da performance profissional daquele paciente e a saúde também, porque se acontece um acidente, ele está sem equipamento de prevenção, como que vai fazer? Então, assim, vocês veem que as questões vão muito além, né? Tem as questões da vaidade, mas eu acho que a gente tem impactos em segurança, né? E, gente, numa grande tragédia, em alguma coisa que aconteça, infelizmente o paciente obeso vai ter mais dificuldade de procurar ajuda, de buscar socorro, de ser atendido. E a gente precisa também olhar para essas questões, porque mesmo pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, eles ainda vão estar no perfil de obesidade. Então, o texto que a gente traz aqui não é de vamos operar todo mundo e vai ficar todo mundo magro e belo. Não é isso. A gente quebra os olhos da sociedade bom, número 1 é uma doença, número 2, a gente vai sempre conviver com a obesidade, a gente precisa melhorar os números, precisa trazer essa doença para o controle, mas o acesso precisa ser para todo mundo, assim como precisa ser para o PCD, para o deficiente visual e para todo mundo que tem algum grau de dificuldade relacionado a alguma coisa. Essa questão da inclusão a gente já conversou até num episódio, já faz um pouco de tempo que nós trouxemos a Fernanda Neto, lembra? Uhum. A Fê, ela é médica especialista em medicina do estilo de vida, mas ela é médica do trabalho, né? De formação, e é o que ela faz muito no dia a dia dela. E ela fala muito sobre isso, né? Como essa questão do paciente, quando ele vai buscar um emprego,
é muito complexa, e depois que ele está no emprego, como adequar ele, como você falou, como incluir ele na onde ele tem que ser, onde ele tem que desempenhar a função dele. Cabe à empresa incluí-lo. Ah, Exato. não, você não cabe na roupa, igual aqui falou, né? Não, não. Tenho que fazer na Vamos roupa, fazer mas outro eu tenho que fazer uniforme. outro uniforme, pelo É. amor de Deus, né? Então, isso é uma coisa também que a gente tem que trazer, abrir a mente. Se vocês são portadores de obesidade, ou conhecem alguém, eu tenho parente, eu tenho um colega que tem esse tipo de questão dentro do trabalho, tem que falar, tem que conversar com o empregador, tem que conversar com o responsável para ter essa inclusão, né? Como você falou, para diversas outras coisas, né? Seja para o PCD, para o deficiente visual, auditivo, ou o que seja. Mas isso tem que ser debatido e a medicina do trabalho luta muito contra isso. E a gente tem o estigma profissional, né? As pessoas julgam a sua capacidade profissional pela sua imagem. Infelizmente, a gente vive nesse mundo hoje. Então, eu tive a oportunidade de operar já talvez 3 vezes uma paciente que é nutricionista, operar 3 nutricionistas, e essa última, ela me disse uma coisa muito interessante. Falou: eu sempre fui um corpo fora do padrão, mas até então, eu tinha controle da minha saúde, eu trazia a minha obesidade sob controle, que é isso que a gente busca no tratamento. Ela sempre se cuidou, sempre se tratou e tinha controle da doença. Pós-pandemia, a gente teve um impacto psicossocial, econômico em todo mundo. Ela ganhou muito peso e ela percebeu que nos últimos 1 a 2 anos, os pacientes dela estavam deixando de passar com ela. Não, deixando de passar com ela. E aí ela foi tentar entender e ela percebeu que ela tinha ganho muito peso nesses 2 anos. Então, a capacidade dela manter a doença dela sob controle era o que dizia para o paciente só de olhar para ela se ela era boa ou não. Então, será que é isso mesmo, né? Então, eu penso que a gente precisa evoluir muito como sociedade, como ser humano, para não julgar apenas por isso. De qualquer maneira, que bom que ela tomou essa atitude, porque ela realmente estava muito doente, muito inflamada. Mas entendam que o que levou a fazer a cirurgia não foi a questão saúde, foi a questão estigma, preconceito. Então, a gente quer muito que vocês entendam que a cirurgia é um bom caminho, que é a maneira mais eficaz, que é o melhor tratamento que a gente tem para oferecer, mas a gente gostaria muito que ele fosse buscado pelos motivos certos, né? E não por preconceito. Com toda razão, acho que você trouxe uma coisa muito importante, que muitas pessoas acabam optando pela bariátrica porque não aguenta o peso do estigma. Exato. E muita gente acha que é o jeito fácil. Quantos depoimentos você recebeu que gordo com essas palavras, gordo é preguiçoso, não emagrece porque não quer. É só fechar a boca. Todo mundo já ouviu isso. Todo mundo. Então, às vezes alguém fala assim, não, porque eu emagreci na raça. Isso. Que tipo de raça é essa? Genética? Como é? Que comentário é esse? Que restrição que você fez para emagrecer na raça, né? Porque Exato. a gente ouve uma coisa na raça que é, eu uma bobagem. Fome, eu comia frango com salada, ia pra academia 4 horas por dia e dormia com fome e com dor de estômago. E aí perdi meus 5 quilinhos. Gente, mas aí não é legal, né? Aí não é assim, veja, a partir do momento que a gente tem uma configuração de doença, a gente vai oferecer o tratamento de acordo com os graus de doença daquele paciente. Você estava com sobrepeso leve, e aí precisava, sim, mudar o hábito. Poxa, que legal que eu consegui mudando de hábito. Você acredita? Atividade física, nem precisei medicar. Olha, minha obesidade é leve. Quando que a gente será que vai ouvir isso numa roda de conversa? Eu acho que a gente não vai demorar muito, mas a gente aqui fazendo esse trabalho, acho que a gente contribui muito. Então, entenda que você precisa lutar por você. Se a gente for dar ouvido a tudo que vem de fora, a gente não faz nada, né? A gente fica paralisado, que é o que a Karina falou no começo. E eu acho que é pra qualquer coisa na vida. Na vida. Mais uma vez, né? A gente tá falando aqui de obesidade, mas é pra qualquer coisa. Para qualquer coisa. A gente tem que buscar a nossa força interior e, a partir dali, confiar e buscar. E ter um propósito. Se eu tenho um propósito de que eu vou, a partir dali, buscar uma melhor saúde, por exemplo, não tem quem me segure. A gente não aprende muito isso, Má? Que não é um propósito, não é a coragem, não é a vontade, não é nada disso. É ter um propósito. Se eu tenho um propósito muito grande e fiel e agregador dentro de mim,
cara, eu vou longe. Exato. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, como vocês têm motivação para tudo isso? Nossa, porque vocês trabalham muito, porque isso, porque aquilo. Cara, não é motivação, não é vontade, é exatamente o que a Karina falou, é propósito. Para ser cirurgiã, para ser mulher, para fazer atividade física, para manter a sua dieta, para manter a sua suplementação vitamínica, a gente faz visando um ponto que a gente quer muito alcançar ou um ponto que a gente precisa chegar em comum para poder trazer a manutenção daquilo, né? E aí a gente separou aqui algumas histórias que a gente recebeu, eu recebi num grupo, recebi em rede social, a gente separou acho que 2 ou 3 cada uma, impactantes, que doem, mas que a gente precisa trazer para esse lugar de conversa, porque a gente precisa conscientizar sobre isso, né, Ká? Falando sobre essa questão da força, né, da gente buscar essa luta e tudo mais, eu queria trazer aqui sobre a gente prestar atenção sobre essa questão do apoio familiar ou o apoio dos colegas, amigos. Uma paciente, ela teve uma grande dificuldade porque ela falou assim para mim aqui no depoimento: me sentia totalmente frustrada. Não tive apoio da família, então para mim acho que foi muito difícil. Então ela não teve apoio familiar, que eu acho que acaba colocando um peso muito maior na luta. E me julgam até hoje, mesmo depois da bariátrica, porque falam que ainda estou gorda. Então olha o peso do peso. É o peso do peso, né? Então isso aqui eu acho que traz alusão sobre o peso do peso, sobre as pessoas comentarem, tá gorda porque tá gorda, tá magra porque tá magra, vai comer tudo isso, vai comer só isso, é só isso. Então eu até brinco com as pacientes quando elas falam isso pra mim, eu falo, eles pagam suas contas? Falo a mesma coisa. Então, minha filha, deixa ele falar, porque assim, a gente tem que mudar a gente, que já é muito difícil. A gente vai na terapia, a gente lê livros, a gente tenta melhorar a nossa saúde mental, a gente tenta crescer a cada dia, já é tão difícil, né? Nossa. Então não vou mudar o outro. Se o outro quer falar que eu como pouco, ai, tá bom, eu como mesmo. Ai, tô muito magra, ai, tá bom. Tô muito gorda, ai, então tá bom. E a gente que tenta mudar nós mesmas. Eu acho que essa conversa aqui desse depoimento dessa paciente me traz muito sobre isso, né? O do julgamento alheio. Gente, não dá pra gente mudar o julgamento dos outros, infelizmente, né? É muito longe esse caminho. Mas se a gente puder mudar a gente mesma, a questão da internalização que eu falei, eu acho que esse nosso episódio é muito pra... Talvez a sementinha que eu quero deixar é essa. Não dá pra mudar muito o outro, mas eu posso tentar. Posso tentar com a terapia, posso tentar tendo um olhar mais empático sobre mim mesma, procurando médicos que me entendam, me confortem e que entendam como que eu tenho que lidar com a minha doença e a partir daí. Eu acho que essa é a chave. Ela tá frustrada. Então, quando você não entende o seu momento, talvez você deixe os outros te abalarem com muito mais facilidade. Então, voltamos à história do aceitar e entender a obesidade como doença. Então, se você chegou no melhor ponto que a gente poderia do controle da sua doença, poxa, que bom. Entendo que talvez não fosse o seu desejo, a sua imaginação, a sua expectativa, mas, de novo, a gente tem uma doença. Então, quanto mais você traz isso sólido dentro de você, quanto mais a gente entende e aceita isso, menos a opinião dos outros impacta. Então, acho que isso é importante, né? Poxa, será que você trazendo isso de outra maneira para sua família e não frustrada, eles não olhem com outros olhos? Vamos olhar para o outro lado. Ah, tá vendo? Operou e continua triste. Não adiantou nada. Será que essa família vai te apoiar? Então, eu acho o apoio familiar ele essencial, mas talvez trazer essa família para o diálogo. De novo, a gente precisa conversar sobre isso, não tem jeito. Bom, Karina plantou uma sementinha, eu vou ler um depoimento assim, eu vou dar uma resumidinha. E aí, é uma paciente que operou, se eu não me engano, há 2, 3 anos. E aí ela me mandou assim, isso aqui, gente, faz 1 mês e meio, tá? Foi antes de eu pedir esse comentário, aí eu fui resgatar lá nas minhas redes. Hoje a pré-adolescente que sonhava em ser a Dorothy do Mágico de Oz realizou mais um sonho. Na época, não fui a Dorothy porque não existia Dorothy gorda, segundo a minha professora. Foram essas palavras dela. Guardei essa vontade comigo. Hoje fui numa festa fantasia como a Dorothy do Mágico de Oz data marcante da minha vida, enfim, ela agradece. A bariátrica me trouxe mais esse presente. Quantos anos essa paciente tem? Ela tem 40 e pouco.
Não tenho exatamente aqui a idade dela, mas ela, imagina, ela tinha 13 anos na época da Dorothy. Por 30 anos, mais de 30 anos, ela guardou esse sofrimento, ela internalizou. Isso mesmo, muito bem. Ela conseguiu entender que agora eu posso. Exato. E tá tudo bem, né? A gente sempre pode, mas às vezes a gente não entende que pode, que é a história do estar paralisado, né? E ali era um adulto sendo extremamente gordofóbico e cruel com uma criança. Então, a gente precisa, né, melhorar como ser humano no geral, gente. Não tem outra fala, assim. Tem um outro depoimento importante de dentro de consultório médico, não tem, Má? Tenho, meu Deus, pera. Bom, são infinitos depoimentos de pacientes que vão aos médicos procurar alívio para dor ou para algum tratamento, tipo, mas tem que emagrecer. Mas tudo bem, mas tá, e o meu problema agora? Você tem como me ajudar? Então, assim, o olhar do médico também a gente também precisa melhorar muito como sociedade médica também. Mas esse outro que a Karina tá falando, a gente leu aqui, e dói o coração, né? Enfim, ela escreveu assim: sempre fui gordinha desde a infância e tenho uma irmã que sempre foi bem magrinha. Como éramos crianças, passávamos juntas no pediatra. Era um terror para mim que sempre estava acima do peso. Quando eu sabia que eu iria nele, ficava sem comer, escondido da minha mãe, mas claro que não adiantava. Enfim, no final da consulta, ele entregava um pirulito para os pacientes. E ele sempre dava um pirulito para minha irmã e para mim, que estava acima do peso, entregava apenas o palito, falando que é o que eu precisava, já que eu já estava gorda. Gente, vocês têm noção que isso aqui é uma criança? Então, assim, o quão cruel, o quanto absurdo é isso, né? Então, assim, e o quanto essa mãe estava indefesa e sem informação para impedir isso também. Então, vocês percebem que a gente precisa trazer essa conversa para o idoso, para a criança, para o jovem, para quem é obeso, para quem não é obeso, principalmente. Você sabe que você falou de uma coisa que aconteceu comigo, que foi parecida com essa história do pirulito, que eu até já já conversei sobre isso. Que foi... Eu fui com a minha mãe num endócrino pediatra, eu devia ter uns 12 anos, 11, sei lá. Eu lembro que eu era nova, bem novinha. E eu tava acima do peso, eu lidei com a obesidade a vida inteira também. E aí ele falou assim, explicando pra mim que existiam diferentes corpos. O corpo da banana, o corpo de formato de maçã e o corpo no formato de pera. E eu, como eu tava gorda, meu formato era de maçã. E eu, gente, quem me conhece sabe, né? Eu sou bocuda, né? Eu não sou aquela criança que fica sentadinha, e chora e fica triste, não, né? Eu já queria ser médica nessa época, eu sempre quis ser médica, né? Então eu gostava de ir no médico, porque eu falava, deixa eu ver como que é a mesa dele, como é as coisas dele e tal. E quando eu vi que ele me xingou, eu levantei, eu tava com a minha mãe, que sempre médicos e Deus é a mesma coisa, né? Imagina, não pode falar alto com o médico. Eu levantei da cadeira, apontei o dedo pra ele e falei, mas quem é você pra falar isso de mim? Você nem me conhece. Que absurdo. E saí chorando, né? E falei, eu nunca mais volto aqui. E olha, eu tenho hoje 40 e tralalá, né? Então já faz 30 anos essa história, e eu nunca esqueci. E de um médico que tá ali para tratar de crianças com obesidade. Se um cara que trata crianças com obesidade fica falando que a menininha parece uma maçã e não parece uma banana, sei lá o que ele quer falar com essas frutas. Mas assim, se o cara que é especialista disso não tem a empatia com essa criança, ou com essa menina também da história do pirulito, quem dirá que será de nós, do ortopedista? Quem será de nós? Você sabe que eu acho que eu tenho um bloqueio. Essas lutas, eu tenho um. Bom, para quem não. Todo mundo sabe, né? Mas eu vivi com obesidade a vida toda, eu sou operada. E aí, acho que eu tenho um sistema de autodefesa que eu bloqueio muito essas memórias. Mas eu tenho um que é depois de adulta, assim, bem adulta. Eu tava na faculdade. E eu tentava fazer os esportes, eu tentava jogar, tudo péssimo, tá, gente? Mas eu sempre tentei, isso que é o mais importante, a intenção era boa. Eu tentava jogar futebol, e aí um belo dia, num treino, eu rompi o ligamento do joelho. E aí eu fui no ortopedista, que não era nosso amigo, eu tava acho que no 5º ano, não lembro, gente. E aí, quando eu entrei, eu falei, não, porque ele, mas também, né? E nesse momento eu estava muito obesa, eu tinha eu estava ali no auge da minha expressão doença, obesidade. E aí quando ele falou esse mais também, né, eu falei, pô,
Por que eu também fui tentar jogar futebol com esse peso? Culpa minha, né? Mas aí eu fiquei com aquilo, mas tudo pra mim era mais também, né? Você também não se cuida, você não fecha a boca. Até que aquilo foi me matando aos poucos. E aí você entende que, cara, você precisa, vamos lá, acorda. Se eu parar, imagina se eu parar. Aí sim. Quem que vai ser por mim? Ninguém. E aí, enfim, ressurgi e tal, mas eu fiquei ali, nossa, uns 3, 4 meses pensando, não, mas também, né? E talvez a conclusão que a gente pode tirar desses 3 depoimentos, né? E para você ver como são super comuns, porque a paciente trouxe um, eu trouxe um e você trouxe outro. Então, assim, das pessoas que já tiveram, tenho certeza que quem está ouvindo aqui, cada um deve ter uma história, uma ou duas ou muito mais. Ou várias. Isso. Se você procura um médico, o médico não respeita a sua doença, ou não te respeita por qualquer outro motivo que seja, troque de médico. Mude de médico. Tá? Não dá pra gente, como eu mesma falei, eu acho muito complexo mudar o outro, mas eu acho muito mais fácil nós mudarmos a nossa atitude perante algum problema. Então fui a um médico, não fui respeitado, não fui respeitada, troque de médico, porque eu tenho que tratar do meu problema, né? Eu não procurei um médico por um problema, tal como ela procurou pela questão do joelho. Então, eu vou para um outro ortopedista que me acolhe e me trata. E eu tenho, assim, eu já recebi depoimentos de pacientes que acho que não dá nem pra contar, sabe? Falando de vida íntima, vida casal, maridos que são extremamente preconceituosos. Mas eu tenho mais um aqui que eu queria falar, porque eu acho que esse é muito legal. Sempre sofri gordofobia. Trato a obesidade desde a infância, vejam a cronicidade da doença, desde a infância, a grande maioria, né? E aí minha mãe, parece sua história, Ká. E aí minha mãe me levou numa consulta com uma nutricionista. Não fui eu, tá, que mandou essa. Não foi você. Eu não respondi a caixinha da Martinha. E aí ela falou assim, minha mãe me levou numa consulta com uma nutricionista para tentar orientar a gente e ver se eu conseguia melhorar um pouquinho. Eu devia ter 9, 10 anos. Na consulta, ela disse que eu era imensa, que a culpa era da minha mãe, que eu não podia ser daquele tamanho, como que ela tinha deixado eu chegar naquele ponto, sendo que ainda deu uma bronca na mãe dela, falando que, poxa vida, sua mãe é mais velha que você e tem um corpo muito melhor, como assim você com 10 anos tá desse jeito? Enfim, falou assim, bom, a única restrição é ser muito restritivo, você vai ter que passar fome, não tem outro jeito. E aí ela falou assim que ela pegou um trauma absurdo, obviamente, de balança, de nutricionista e de se cuidar, de se tratar, por encontrar profissionais desse tipo. E aí, depois da vida adulta, ela resolveu ressurgir, resolveu se abrir para o mundo. E hoje ela tem 3 meses de operada, tá terminando a faculdade de nutrição, para que isso nunca mais aconteça com outras pessoas e para que ela possa ser mensageira de cuidado, empatia e acolhimento. Ai, que linda. Não é demais? É ressignificar. Né? É ressignificar. Ressignificar. Eu sinto muito que isso aconteceu com você, que você teve essa experiência com essa nutricionista, mas é isso. Que essa sua experiência ruim, ela possa ser agora transformada por você com as outras pessoas que você vai ajudar a impactar ao longo da sua vida. Então, essa é uma jornada muito legal, né, Má? E tem uma paciente falando dessa questão da jornada e quanto a questão da obesidade ao longo da vida e agora que ela fez a cirurgia, como isso também está ressignificando na vida dela, né? Porque ela fala que ela tinha grandes travas. Acho que trava é uma boa palavra também. Ela se sentia travada em várias partes da vida dela por conta da obesidade. Hoje ela tem quase 9 meses da bariátrica. E ela começou a tirar essas travas, sem esquecer de onde ela veio, quem ela foi e aonde ela quer chegar. Principalmente sobre saúde e peso não é o foco, que é o que você falou, é o peso do peso, né? Então eu achei que interessante, porque assim, ela não ouviu isso ainda que a gente está conversando, mas ela já entendeu isso daqui. E ela fala, né, que realmente o peso não é o foco. A gente tem diversos outros ganhos no processo. E as travas com esses ganhos vão se abrindo. Então, assim, eu achei para finalizar essas questões, né, esses depoimentos, como esse daqui é muito bacana no sentido de abrir as travas mesmo. Os estigmas, os preconceitos, eles nos fecham. É como se fossem cadeados que vão nos fechando dentro de pequenas jaulas que a gente mesmo se bota lá ou até a sociedade nos bota lá. E a partir dali, quando a gente entende que a obesidade é uma doença e que a gente usa a melhor ferramenta, sendo ela a cirurgia bariátrica, se a minha doença for grave realmente. E a partir dali, eu vou vendo que aqueles cadeados podem ser abertos.
Por quem? Por mim mesma. Ninguém vai abrir o cadeado para mim. Eu vou lá, eu abro aquele e saio. Eu abro o outro e saio. E eu falo isso até emocionada, impactada pela minha saúde, pela minha própria história. Pela sua Porque história. realmente a gente não pode esperar alguém ali abrir o nosso cadeado. A gente tem que abrir o nosso próprio cadeado e viver a vida. E nem a cirurgia é o jeito fácil, como as pessoas pensam. Que às vezes o paciente brinca assim, ai, não, porque você tá no dia da cirurgia aí, doutora, você tá preparada? Você tá bem? Eu tô ótima, eu brilho aqui, meu amigo. Quem tem que estar preparado é você, porque eu não vou pra casa com você. A Nutri não vai pra casa com você, a psicóloga. A gente vai ter que ter um trabalho interno seu. Então, acho que é a sementinha que a Karina plantou lá no começo e que a gente quer reforçar no final. Enquanto o paciente portador de obesidade, não me entender, aceitar, internalizar o que é possível na mudança corporal que ele tem, o que é possível alcançar do ponto de vista de saúde, com cirurgia, sem cirurgia, de tratamento mesmo, a gente vai perder todo dia se a gente não tem essa conscientização. E a gente precisa ganhar dessa doença em algum momento, nem que seja na conversa, porque ela é muito, muito dura de ser tratada. Mas eu adorei hoje nosso episódio e talvez para finalizar minha fala, pelo menos, eu queria trazer uma frase que eu ouvi de uma psiquiatra esse feriado, que eu ouvi ela falando, eu falei, nossa, realmente, né? Ela falou assim, que a felicidade é amiga da vida. Então, quando a gente não tá muito amigo da vida, sabe, meio deixando a vida um pouco de lado, a felicidade é mais difícil de nos alcançar. Totalmente. Então, quando a gente tá amiga da nossa vida, busca ela, né? Busca a vida. A vida ela pode te dar tanta coisa. Tanta coisa, e a vida é isso, né? A gente buscar um trabalho bacana, uma companhia legal, buscar um hobby que a gente goste, sei lá, o que traz a felicidade para você? Gostar da gente. Gostar da gente, né? Então, eu achei tão legal isso que ela falou, né? Que a felicidade é amiga da vida, e quando a gente não tá muito amigo da vida, a felicidade é mais difícil de nos alcançar. Então, quando a gente fala sobre os preconceitos e os estigmas, vamos buscar a nossa vida para a gente, afinal de contas, buscar trazer junto com ela a felicidade. Eu gosto de falar uma coisa que são duas coisas que são super rápidas, que eu sempre escuto por aí. Primeiro, a questão não é culpa sua ter obesidade, mas a responsabilidade de se cuidar é sua, sim, e de se aceitar. E a outra coisa que a gente vê muito assim, né? Não, eu morreria pelo meu filho, eu morreria por tal pessoa, eu morreria. Tá, mas você viveria por você e por essa pessoa? Então, assim, eu acho que falta um pouco disso, né? Viver é tão imperdível, gente. Por que a gente tá deixando passar? Então, eu acho que a ferramenta que a gente tem, falando especificamente de cirurgia bariátrica, que eu experimentei e hoje eu posso dar para quem dela precisa, é incrível. Não tem nada que mude a vida, acho tanto assim, quando a gente fala de tratamento médico. E eu não me arrependo nem um segundo, eu faria 1000 vezes se necessário fosse. Então, queria deixar o recado para você que pensou nisso e que não concretizou essa intenção de entender como funciona, vai entender. Vai entender, sentar na cadeira do médico não quer dizer, não é obrigatório que você, na minha cadeira, na cadeira da Karina, da Ana Karina, não é obrigatório que você opere, mas eu preciso que você entenda a doença que você carrega para que você cuide o melhor possível dela. Compartilhe esse conteúdo com pessoas que você conhece que lidam com a doença ou que estão sofrendo com a questão do estigma dentro ou fora de casa ou consigo mesma e que a gente possa ajudar a impactar mais vidas por aí. E Marta, adorei nossa conversa de hoje. Espero que a gente traga mais vezes mais assuntos sobre esses. E quero aqui agradecer a todos os pacientes que participaram para trazer também um conteúdo aqui para a gente conversar sobre isso e abrir um pouco do seu coração. Pessoal, até o próximo episódio do Pod Bari com mais coisas para vocês. Tchau, tchau. Vem com a gente.